E aí, beleza? Tá querendo mudar de área? Tá querendo vir para TI, ganhar um salário maior? Deixa eu apresentar para vocês a área de redes de segurança. Você sabia que em 2024 tivemos um déficit de 4,8 milhões de vagas nessa área? Sabia que só no Brasil, na área de segurança, foram 750 mil vagas não preenchidas? Não sabia, né? Então, quem está dizendo não sou eu, Rodrigo, e sim esse relatório que está aqui na minha tela, um relatório sério. E não esse monte de youtuber que fala um monte de bobagem na internet aí pra você. Então vem comigo que eu vou te mostrar e comprovar isso, beleza? E mais, vou acessar o LinkedIn e vou mostrar pra vocês na minha tela ao vivo. Que tal? E aí, pessoal, beleza? Bom, conforme prometido, aqui está o relatório. Deixei ele muito mais visual, claro, né, para ficar fácil o vídeo aqui, mas está um relatório de como entrar na área de segurança, as principais certificações, algumas vagas também, e tudo sem falácia, tá? Com links comprovando o que eu tô falando, não vai ser só minha opinião. Então, acho isso muito legal e vantajoso para todo mundo, beleza? Dito isso, nesse primeiro slide aqui, vamos dizer assim, já tem algumas coisas sobre as fontes onde eu tirei isso aqui. Então, apesar de estar tudo bonitinho aqui, se vocês olharem, ó, tem os links e os links vão ficar na descrição desse vídeo para que vocês possam confirmar tudo isso que eu estou falando, beleza? Aí coloca lá na inteligência artificial, vê se é verdade, se não é, tal. Mas a ideia desse vídeo é ajudar as pessoas a entrarem na área e também desmistificar, né, um pouco do que o pessoal vive falando aí sem saber. Então eu acho bem errado isso, o pessoal só falar opinião. Bora lá. Primeiro, olha que louco isso aqui, velho. Isso aqui me deixa doido. Há um déficit global de vagas em cyber de 4,8 milhões. Não estamos falando de 4,8 milhões de vagas no mercado disponível com um monte de cara, não. A gente está falando de 10 milhões, 10,2 milhões de vagas e um gap de 4,8 milhões, entendeu? Então, das 10,2 milhões de vagas, apenas 5,5 foi preenchida. E isso não sou eu que estou falando. Isso aqui é uma empresa séria que faz esse tipo de serviço. Esse cara aqui, o SS2, ele faz vários relatórios como esse. É uma certificadora muito famosa nos Estados Unidos. Virou até .gov, pra vocês terem ideia, tá? Olha aqui, no Brasil, só no Brasil, 750 mil vagas em déficit, em gap, não preenchidas. Então, tem vaga pra cacete, essa é a verdade. Eu coloquei aqui também, ó, o crescimento nos Estados Unidos, né? Então, tem a projeção aqui dos analistas de segurança, né? Dos Estados Unidos para 2024 até 34. Mas é o seguinte, né? Esse órgão aqui é bem famoso também é .gov, e ele trabalha em tempo real. Você entra lá, você consegue ver informações em tempo real. Aqui eles estão em estimativa até 2034. Na minha cabeça é demais, too much. Por quê? Porque o mundo está com muita tecnologia hoje em dia, é exponencial, a gente não sabe como vai ser daqui 5, 6 anos, cara, vai mudar muito. 2 anos já vai mudar muito, imagina daqui 10 anos, né? Mas assim, é legal ver que eles têm esse relatório. Importante a gente ver também. E o Brasil, ó, liderando o crescimento, né, na parte de vagas, ou seja, vagas abertas em cyber não preenchidas. E foi o Rodrigo que disse? Não, foi o próprio LinkedIn, né? Então no LinkedIn tem aqui o Economic Graph deles, eles soltam uma vez por ano, também está no link da descrição e mostra lá as vagas no Brasil. Olha que doido. Então, no Brasil, ó, do ano retrasado para esse, eles contam 23, 24 e esse aí é 24 para 25. E agora está saindo 25, tá? O relatório. Então, nesse ano, praticamente, né, cresceu 11% o número de vagas. Significa que tem gente, tem vaga de mais e gente de menos, entendeu? E olha aqui. Aqui eu coloquei os prints dentro do relatório, então não sou eu que estou falando. Ó. Em 2022 aqui teve 8 milhões de vagas e apenas 4,7 preenchida, totalizando um gap de 3,4. Aí 23 e 24 que eu falei, ó, 10,2 milhões de vagas, cara. E só 5,5, praticamente duas vagas para cada pessoa que trabalha nessa área. O bagulho é louco. Bom, vamos passar reto aqui então. Já entendemos que tem muito gap na área, precisamos de gente especializada, precisamos de gente nova e não está tendo. E agora uma coisa interessante também sobre os fundamentos, que é o seguinte, quando eu entro numa vaga, o que eles estão mais pedindo? Né? Então, tá aqui meio que um basicão do que o pessoal pede para entrar na área. Isso eu vi de acordo com a descrição de várias vagas que eu fui capturando aqui para
tem uma base. Aí eu joguei tudo isso aí dentro de uma inteligência artificial para fazer um sumário para mim. Então, na área de Blue Team, tá? Redes, você tem que aprender, claro. Tem alguns termos aqui, mas a gente vai aprofundar porque eu vou entrar nas vagas e ver a descrição da vaga, bater com o que tem aqui para vocês verem. Sistema operacionais, a maioria que vai entrar em TI já até conhece, mas se você não é de TI ainda, você vai ter que se familiarizar um pouco com isso. Firewalls, já é uma segunda camada, você entra em redes e depois você dá uma especializada. Tem gente que dá sorte de entrar em segurança de cara, mas precisa de um fundamento de rede para mexer em firewall, tá? Mas está aqui. Cloud, para ser sincero, cloud hoje é a coisa mais pedida no mercado de TI em geral, tá? Então é uma área bem legal também. Mas há um déficit enorme dentro de cloud para a área de redes de segurança. Segurança está sempre alta, porque cada vez mais tem mais ataques, tem coisas novas. Ah, surgiu inteligência artificial, eles atacam com inteligência artificial, a gente precisa defender com ela também. Então, surgem novas coisas. Aqui eu coloquei laboratório prático, mas eu posso fazer um vídeo depois explicando sobre isso, tá? Eu tenho nesse canal alguns vídeos mostrando como trabalhar com firewalls. E aí eu posso mostrar também como que monta um lab. Pode ser? Beleza. Certificações e as trilhas mais valiosas. Então, quais são as certificações mais valiosas no mercado? De novo, não é de acordo comigo, é de acordo com relatórios, tá bom? Então é o seguinte, eu coloquei um tópico aqui, ó, as certificações são passaporte para o mercado, mas não é frufru porque eu fui assim, né? Então eu entrei em TI, mexia com impressora, um monte de coisa nada a ver, e eu tirei o CCNA, cara, em meados de 2013, acho, não lembro. E a partir daí começou a pintar a vaga, e aí eu fui cair em redes mesmo, tá? Então, pra mim, funcionou. E não é só minha opinião, claro. Tem aqui alguns links comprovando. O que eu fiz no lado esquerdo aqui da tela? Eu coloquei umas certificações que são valiosas no mercado e estão gratuitas no momento, beleza? Então essa primeira aqui, o ICS, é exatamente o cara que faz os relatórios, tá? É bem legal. Só que é bem focado lá nos Estados Unidos. Aqui, a mais cogitada no mercado, sem sombra de dúvidas, é o CCNA. Tá? Até para Firewalls e depois CompTIA. Então eu coloquei algumas skills grátis aqui. Cisco, Fortinet, também tem na Palo Alto, que é grátis, mas são só cursos, não geram certificações valiosas no mercado. Esse aqui é curso e certificação. No momento está de graça. CCNA para mim é o top 1. É uma graninha, tem que desembolsar para tentar, mas vale a pena. É o melhor para você entrar no mercado de redes de segurança. Nos Estados Unidos, o CompTIA segue liderando muito alto, passando as outras de lavada, tá? E depois CCNA. Aqui no Brasil, CCNA, CompTIA está lá para quarta, quinta. E depois as certificações dos fabricantes de firewall. Apesar de ser fabricantes, como a Cisco, que é switches e roteadores, ele serve para qualquer switch roteador. Então virou meio que um padrão do mercado. Dos fabricantes, é mais específico. Fortinet, que é o FCP, Checkpoint, que tem essas daí, e o Palo Alto, que é o PCNSA-IE. Já mudou o PCNSA-IE para outras do Palo Alto, tá? Depois a gente comenta. Qualquer caso, até faço um vídeo sobre isso também. Mas assim, depois do CCNA, você escolheria uma trilha para seguir de um fabricante. E aí, quais são as certificações mais procuradas no mercado, né? Ali tem a trilha e agora, o que é mais procurado? As certificações mais vistas de acordo com o relatório do Robert Half, que é feito no Brasil, e a Brascom, que também é feita no Brasil. Olha lá, ó, que eu falei. CCNA, o CCNP também é da Cisco, só que é um nível acima, mais específica, mais sênior. Então, se você tiver CCNA e quiser continuar em redes, você pode ir para o CCNP. Ou se você tirou o CCNA em redes e quer ir para segurança, mas quer seguir trilha da Cisco, tem o CCNP de segurança. Fortinet, Checkpoint ou Palo Alto são firewalls, né, específicos, então é importante você, depois da entrada, começar a se especializar em alguma coisa. Coloquei aqui, ó, as que eu falei de AWS e Azure, né, que são nuvens. Então, pô, cara, isso aqui é muito alto o mercado. Se tiver o CCNA, tiver uma zinha dessa aqui, ó, fica tranquilo que alguma coisa vai pintar para você, eu te garanto. iTunes é mais genérica, tá? Processos, tal, como funcionam essas coisas. E Security mais eu CompTIA, eu errei aqui, né? Escrito, perdão. E nos Estados Unidos. Então tem aqui também ó, o Lightcast, lá do CyberSeek, que aponta certificações mais requintadas, né? Desculpa, requisitadas nas vagas. Então
Lá é o contrário, é o CompTIA Security mais, e aí vai descendo para outros. Essas aqui são mais genéricas. Esse CIS aqui, ó, é exatamente do ICS também, que está de graça no momento. Então, para lá vale bastante. O CCNA está aqui, ó, 2, 4, 6, em oitavo lugar. Então, você vê a diferença entre os países, né? Então, coloquei aqui embaixo, para iniciantes, valorizar a certificação e experiência prática, né? A valorização de certificações e experiência prática é crescente, superando a necessidade de um diploma. E isso quem está dizendo é o BLS e o ICS-2 de 2025, o Hiring, tá? É um outro. Então, agora a dor de todos nós, né? Claro, quanto que custa para fazer essas certificações que eu comentei com vocês? A ICS, que é o CISA, no momento está gratuito por causa de um pacote que está acontecendo lá. No momento que eu estou gravando aqui em 2025. Setembro de 2025. O CCNA, 300 dólares, caro, eu sei. Então tem aqui, ó, R$1.600 convertidos no dólar hoje, que não tá caro o dólar hoje, tá 5,40. Então tá mais ou menos 300 dólares para você tirar. E não é para você tirar, é para você tentar. Se você não conseguir, infelizmente você ainda tem que pagar. Aí eu coloquei aqui os preços, não vou passar uma por uma, mas saibam que tá aqui caso vocês queiram ver sobre as certificações aqui. É vantajoso para a empresa ter uma pessoa certificada na área. Por quê? Porque essas empresas de consultoria, elas ganham benefícios e descontos do fabricante quando tem uma pessoa certificada na área. Então, por isso é o que eu digo. Tente entrar em consultorias ou empresas que trabalham nessa área. Eu sei que quando você não tem certificado, está procurando emprego é mais difícil, mas se vocês derem a sorte disso acontecer, essas empresas elas pagam as certificações para vocês. Isso não é meme não, tá? Eu tô falando sério porque isso acontece comigo várias vezes. Já aconteceu, vai acontecer. Inclusive na empresa que eu estou hoje, qualquer certificação que você tirar e qualquer curso que você fizer é reembolsado. Isso acontece com vários colegas na área. Porque eu vou lá, atribuo minha certificação a essa consultoria onde eu estou trabalhando, e por X números de certificações que essa empresa tem, ela também ganha desconto com o fabricante, com a Cisco, com o Palo Alto, com o Firewalls em geral. Então é benéfico para a empresa, né? Todo mundo sai ganhando. É bom para o funcionário porque cresce na carreira, é bom para a empresa porque recebe benefícios lá do fabricante, descontos, etc. Então é meio que uma bolha, é um negócio meio amarrado entre a pessoa certificada, a consultoria que vende equipamentos da certificadora e o funcionário, né? Então, muito legal. Então, coloquei aqui sobre faculdade, certificação em inglês também. Qual vem primeiro? Na minha opinião e minha experiência, né? Porque aconteceu comigo, o certificado é o principal. Eu entrei na área de redes por causa do CCNA, então, experiência própria, eu falo que vale a pena. Eu não sabia nada de inglês na época, tô lá em meados de 2012, 2013, acho. Então, vale muito a pena. Aí, como segundo, o inglês, né? O inglês abre muita porta, cara. E assim, a oportunidade às vezes ela aparece e você perde ela por causa do inglês. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, é assim, frustrante, né? Então, o que você precisa aprender de inglês também? A falar, essa é a verdade. Você não precisa falar bem ou acertar tudo. Você precisa saber se comunicar. É o suficiente para você conseguir uma vaga legal quando exigido inglês. Ou até internacional. O pessoal não quer fluência, não. Apesar de muita gente achar que é assim. Não funciona assim, não. Tá? E aí, sobre as certificações, tá escrito no ICS-2, o Hiring Trends de 2025 ali, ó, que para vaga de júnior, frequentemente o diploma, as certificações são mais valorizadas do que o próprio diploma, né? Então, vale a pena. Eu coloquei aqui faculdade a longo prazo, porque eu vejo que algumas empresas não estão mais pedindo faculdade como pré-requisito. Algumas estão, principalmente no Brasil. Mas não são mais todas como antigamente. Então, eu coloquei como terceiro item aí, beleza? Coloquei uma trilha sugerida aqui, tá? Isso aqui é sugerida. É claro, eu coloquei links. Só que o próprio fabricante fala que a trilha sugerida é mais para dele, né? Óbvio. Então, o que eu coloquei aqui? Aprendam alguns fundamentos de rede, sistema, papapá. E estude um pouquinho sobre esse Cisco Skills for All. Então, é uma plataforma lá da Cisco de graça. Tem um monte de curso. A Palo Alto Learning também. Só que não gera certificados válidos no mercado. Ele gera certificado, mas é igual a Bradesco Online, sabe? Aí depois, busque tirar sua primeira certificação. Aí sim, cara, é um divisor de águas. Eu utilizei CNA, foi um divisor de águas para mim. Apareceu várias vagas e tal.
Tem que desembolsar um dinheiro, eu vou mostrar mais abaixo, mas vale bastante a pena. Desculpa, eu mostrei acima, né? Escolha uma trilha, então, depois que você tirou a sua primeira certificação ali, que eu acredito que será o CCNA, tenho fé em você, vá para um fabricante de firewall. Então, Fortinet, Cisco, Checkpoint e Palo Alto são os queridinhos do mercado. Eu segui carreira da Palo Alto, também tenho certificado da Fortinet e Cisco, mas eu segui Palo Alto porque eu gosto, né? Fortinet é mais forte no mercado brasileiro, tá? Muito, muito forte, então recomendo ele. E depois eu coloquei ali um CCNP ou uma trilha de certificações de cloud. Também dá para você tirar a primeira certificação CCNA e a segunda aí para cloud, que também é bem cogitado no mercado. Beleza? Bora. Pô, agora um resumão chique para vocês. Primeiro, número 1, né? Pesquise a vaga. Tem algum planejamento na sua cabeça? Vá lá na vaga. Eu vou te mostrar agora como que a gente vai fazer isso. Você vai pesquisar sobre vagas. E lá, na vaga, você faz uma coisa reversa, né? Você vê o que está precisando e estuda o que está precisando. Você vai ver que tem um padrão, né? Então, analista de redes. O que a analista de rede faz? VTCP, tem que conhecer isso. Às vezes, o Wireshark, tem que ter a certificação CCNA. Tem que saber sobre Linux, sei lá. Tem um monte de coisa lá. Switching, roteamento. Então, a gente vai ver isso. Eu vou parar no tópico 1 para mostrar para vocês uma outra tela minha aqui, que eu já preparei para vocês no Gemini. Deixa eu te mostrar. Cadê? Ó, o que eu fiz aqui? Eu usei o Pro que eu tenho aqui do Gemini, com crédito, tá? Não é o Pro não. Para fazer uma pesquisa. Por que eu usei o Gemini aqui e não o ChatGPT? Porque ele é do Google e o Google consegue capturar as coisas que estão indexadas no Google, no Search. Então o que eu pedi para ele aqui, ó, para ele, tá vendo, ó, buscar no Google o número de vagas encontradas com o termo CCNA, outra com PCNC, faz um dossiê disso, papapá. Enfim, ele fez um dossiê enorme aqui que eu não vou passar um por um, mas ele fez uma tabela aqui embaixo que mostra dentro das vagas, e aqui tem as fontes, ó, onde ele viu, no Indeed, que é de vagas, Trabalho Brasil, que é de vagas, no LinkedIn, que é de vagas, Terstacks, na Fortinet, na parte de vagas, do PersonVue, onde tem vagas. Então, ele viu um monte de lugar onde tem vagas publicadas, indexadas aqui no Google, e procurou por esses termos. CCNA, que é a certificação da Cisco, PCNSA, que é da Palo Alto, hoje não é mais PCNSA o nome, FCP, que é a nova da Fortinet, NSE, que é a antiga, e CompTIA Security+. Aqui no Brasil o pessoal costuma colocar só Security+, ou Network+, tá? Então, ó, olha aqui o CCNA. Altíssimo, né, meu parceiro? Então, tem muita procura pelo CCNA. A maioria das vagas tem CCNA. Ó, quando acha o termo CCNA, normalmente tem alguma coisa com CCNP ou próximo disso também, que é a próxima certificação da Cisco. Nível de carreira. Então, o CCNA é para quem, né? O que está pedindo lá na vaga? Desde entrada, ou seja, as pessoas mais simples na área de redes de segurança, né? Pessoas com pouco conhecimento, júnior, e pessoal de entrada, né? Mais os júniors, assim. E cadê? Aí os outros, ó, de Firewall, você já vê que já é de pleno a sênior, né? Como tinha também, ó, de entrada até pleno. Beleza? E aí tem os cargos aqui também, mas é importante a gente saber. É importante a gente saber isso. O termo CCNA é muito, muito publicado como vaga, por isso que é tão importante. E aí, o que eu fiz? Eu tive o trabalho aqui de entrar no LinkedIn. Hoje, dia 4/9/2025, e eu procurei aqui, faz, sei lá, 15 minutos, vagas, né? Então, o que eu escrevi? Security, coloquei o nível de experiência aqui, 1, 2 e 3, aqui, ó, estágio, assistente ou júnior, ou seja, coisas básicas ainda. E eu já tinha achado um aqui, ó, um administrador de redes, na empresa Data Trust. Ó. Então, ó que legal, o que eles pedem aqui? Conhecimentos em sistemas operacionais, que a gente já falou lá em cima, familiaridade com sistemas operacionais, que a gente falou lá em cima, proficiência de protocolos, também TCP, tudo que a gente falou para estudar ali. Hardware de rede, então, tipo assim, um monte de coisa básica, né? Você dá uma boa estudada ali, você vai saber. Aí quais as qualificações, né? O que ele está pedindo aqui? Ser proativo, ser otimista. Só que isso aqui não é hard skill, você não concorda comigo? Ó, estar alinhado com a missão. Na entrevista você vai falar que não está alinhado com a missão? Você está alinhado com a missão, na verdade, você não cumpre prazo. Os caras te perguntar, cumpre, pô. Então você entra aqui nessa área, né? Você entra na empresa de TI e aí você vai migrando para de redes, para de segurança, ou até outra coisa que você quiser, AWS, né? Nuvem. Pô, olha isso aqui. Pô,
Administrador de redes, primeiro emprego, não precisa de muito requisito. 3.200, velho. É acima da média do brasileiro. Se pá, é mais do que 80% do Brasil ganha. Então, tá aí, né? Um outro exemplo aqui, ó. Eu tinha visto outro analista de redes em algum lugar aqui. Deixa eu olhar. Aqui, ó. Analista de rede. Axia é o nome da empresa. Vocês podem ver ó, que há 2 dias, aquele lá era 1 dia. E há 2 dias só tem 15 candidaturas, cara. Candidatura simplificada. Você clica aqui e manda o currículo. Não precisa fazer nada, preencher template. Raio nenhum. Então, ó. Beleza. É em São Paulo, né? Em Guarulhos essa. O que você precisa fazer? Suporte nível 1 e nível 2. Aqui tá pedindo uma coisa diferenciada, ó. Que são controladoras e suítes Aruba, que é o antigo HP. Só que, cara, por experiência eu lhe digo que são muitas pessoas que não sabem isso. A maioria não sabe. 99% não sabe. Todo mundo vai para Cisco. Então a chance de você só conhecer e ser bom, isso aqui, você conseguir entrar, é alta. Né? Ou você simplesmente estuda e fala que sabe um pouco. Né? Já não vai sem saber também, que é demais, né? Mas você vê, são coisas básicas, estão pedindo, olha lá. Aruba, a Wi-Fi, VLAN, STP, são termos que tudo isso aqui que você está vendo aqui cai no CCNA. E ó, outras certificações relevantes como diferencial. Então tá aqui o CCNA que a gente falou e o Network+, que é o do CompTIA. Ambos que a gente falou. Pra vocês verem, tem demanda, cara, tá? Realmente tem demanda, tá? Então, uma outra pesquisa que eu tinha feito aqui era de analista de redes, só para mostrar para vocês também. E eu tinha achado um da Bradesco, que eu achei muito legal, velho. Que é bem diferente. Tem um monte aqui, depois dá para clicar um por um, não vou ficar clicando, mas vocês verem. Tem muita vaga. Aqui, ó, analista de redes, esse aqui, ó. Aqui tá como mainframe, né? Mas, pô, é um banco, né? Bradesco, ó. Grandão. Lá em Barueri, onde eu morava. Cadê? Ó, participar de atualizações e implantações de ferramenta. Genérico, né? Gerenciar compliance de soluções de segurança de endpoint. Antivírus, essas coisas. Verificação de andamento de incidentes, suporte. Acompanhamento de projeto de implantação em ferramentas, como fornecedor. Coisas genéricas, né? Aqui não tá... Ó, você precisa ter 7 anos de experiência na área de rede. Então, você consegue entrar, entendeu? Ó, precisa ter o saber. Soft skills, né? Soft skills tudo aqui. Um diferencial que tá mostrando é isso aqui, ó. Não faço nem ideia o que seja, né? Uma ferramenta própria deles, não sei. Mas enfim, tem vaga aí aparecendo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a tela aqui de volta. Beleza? E vamos voltar aqui. Então falamos do número 1. Pesquise a vaga que você quer. Ache lá os termos, o que eles procuram. Se você vê que você não se adapta, tenta se adaptar, tenta estudar isso, entendeu? A gente está fazendo uma pesquisa reversa, né? Tá vendo do que precisa e vamos estudar o que precisa. Depois, o número 2 aqui no nosso resumão. Escolha sua certificação. Então, para o Brasil, a mais visível é a CCNA, sem dúvida. Tira a CCNA, cara. Vai lá. Desembolsa um din-din. Eu sei que é duro, mas vale a pena. E depois pensa no CompTIA. Ou se quiser tentar o ICS gratuito, que está no momento, também vale a pena, né? Foque no fornecedor. Né? Então, depois disso, vai lá para um FCP da Fortinet. Você escolhe. Isso aqui, se você tiver o CCNA, você vai acabar caindo para cá. Você vai querer ver isso. Inglês, né? Já falei. Aqui eu coloquei até o nível, que é o B2. Você começa a falar bem já inglês. Então, mira no B2. Né? Interessante isso. Pô, isso aqui é muito importante, velho. Metas, investimentos inteligentes. Então, faça planos mensuráveis. É uma dica para você, no fundo do meu coração, cara. De você falar assim, eu vou aprender inglês. É muito genérico, entendeu? Você tem que falar, vou fazer um teste de inglês. Eu tô no A2. É o mais safado que tem lá. Beleza, eu quero atingir o A1 em 6 meses. O que você vai fazer? Primeiro faz um teste, vê se é A1 mesmo, é A2 mesmo. Beleza. Então baixa o Duolingo, estuda todo dia. Tem aula com um professor particular, de 2 vezes por semana. Escreve um texto, pega a inteligência artificial e fica falando inglês. Sei lá, cara, inventa alguma coisa e tem um plano, entendeu? Para daqui 6 meses você fazer uma outra prova e chegar no A1. Depois, vamos fazer isso agora do A1 pro B2. E assim por diante. Se não ficar muito genérico, cara, as coisas nunca saem do papel. Beleza? Então, invista em você, né? Faça isso por você. Bom, mantenha o radar ligado, como você está fazendo agora, né? Revise as vagas, acho que você já deve estar fazendo isso. Então, talvez melhore só os seus filtros de pesquisa lá no LinkedIn. Pergunta pro ChatGPT como é que
faz filtro no LinkedIn, né? Tem alguns termos que você pode usar, melhora seu currículo. Cara, essas coisas vocês estão cansados de saber, né? Então é importante. E por último, é claro, siga meu canal. Pra vocês não perderem nada, né? Eu não vou perder essa deixa de falar uma coisa como essa, né? E se o conteúdo te ajudou, de alguma forma, deixe seu like, me ajuda e deixe nos comentários qual fabricante, né? Qual carreira você vai escolher, qual que você mais gostou. Espero de verdade que isso aqui te ajude a conseguir o seu primeiro trabalho na área, ou mudar de área se está querendo, sei lá. De verdade, espero que te ajude. Aí embaixo coloquei uma coisa que eu gosto muito de ouvir, que é do Sêneca, aquele filósofo famosão estoico, né? Sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado, né? Cuidado para a sorte não te encontrar no momento que você não está preparado. Beleza? Gente, muito obrigado por ter assistido até agora. Espero que isso te ajude. Abraços.